Queridos, agora vamos ter o nosso momento aqui de meditação da Palavra de Deus. E eu pedi que você tivesse a sua Bíblia diante de você, né? Então, tenha a sua Bíblia aí, para que você não apenas ouça, mas que você leia a sua Bíblia. Aí nós vamos dividir aqui. Desde já, eu peço que você abra em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Então, se você puder, me ajude aqui, coloque, tanto numa plataforma como em outra, coloque aí me ajude colocando a passagem, porque as pessoas podem não entender, não ouvir direito e ficam sem saber, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11. Pedro, que sabia o que era passar por uma tempestade, sabia o que era passar pelo problema, pela crise, né? Inclusive algumas delas passou na presença de Jesus, né? E Pedro dá aqui, nesse capítulo, ele dá conselhos ao povo de Deus. Interessante que você lê desde o versículo 1, você vai perceber que Pedro fala exclusivamente de relacionamento. Ele fala que o pastor os presbíteros deveriam pastorear o rebanho com todo carinho, com todo amor, né? Que não fossem dominadores do rebanho, mas que pastoreassem o rebanho com carinho e amor. Falou aos jovens, fala de relacionamento. E no versículo 6, ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Você já enfrentou alguma tempestade na vida? Já passou por alguma? Passar pela tempestade em si é se deparar assim com uma completa e total impotência. É como se a natureza se convulsionasse, seja uma tempestade de qualquer natureza, né? Então, a natureza em si, ela se convulsiona e você se sente tão pequenino, né? Diante daquela monstruosidade, diante daquela grandeza, nós nos sentimos tão pequenos, né? E muitas vezes, no meio de uma tempestade, a nossa única preocupação é nos manter vivos. Eu me lembro de uma pessoa da nossa igreja, já falecida, o irmão Moisés, né, que lutou na Segunda Guerra, e um ex-pracinha, e que trabalhou muitos anos na Marinha Mercante, e ele falava comigo: pastor, eu já vi muita gente chorar no meio do mar por causa da grandeza de uma tempestade, por causa de uma tempestade assustadora que chega de repente, e aquele navio enorme parece ser nada diante de uma tempestade
grande. Então essas forças da natureza, elas realmente se convulsionam e literalmente nós não somos nada, não somos maiores do que nenhuma tempestade. Realmente somos impotentes diante delas. Não há como controlar o processo. Nós só queremos passar logo por ele, seja essa tempestade na terra ou no mar, seja onde for. A Bíblia nos exemplifica, e agora falando de tempestade no sentido mais amplo, vamos colocar as crises aqui também no meio, né? A Bíblia nos exemplifica algumas delas, e eu coloquei cá nas minhas anotações, no meu esboço, né? Apenas algumas. Por exemplo, Jó, que enfrentou uma tempestade tremenda, exatamente por querer saber o que se passava com ele, querer entender o seu processo na vida, não compreendendo o seu sofrimento, porque naquele instante só tinham pessoas que atribuíam ao seu pecado, ao seu erro, o fato dele sofrer, o fato dele estar doente, e ele, querendo entender, passou uma tempestade tremenda. Jonas, que também aí literalmente passou por uma tempestade no meio do mar, por tentar resistir a Deus, desobedecendo ao Senhor, e enfrenta a tempestade. Então Jonas enfrenta essa tempestade, digamos que de uma forma justa, Jó, aos seus olhos, de maneira injusta. A tempestade, e uma vez que estamos falando aqui de tempestades injustas, a de Jeremias, por exemplo, um homem que desde o seu chamado, desde do momento que foi vocacionado para o seu ministério, ele foi chamado para não ser ouvido, e pagou um preço alto por isso, sendo preso, apanhou, e aí a sua tempestade, a sua crise foi exatamente por ser obediente. E aí passa pelo problema e também acaba não entendendo. Por que não dizer também da tempestade de Davi, que está lá na caverna, estava se escondendo de Saul, e de repente Saul entra naquela caverna e ele passa por uma crise tremenda no seu coração, obtendo conselhos, dizendo: agora é a hora de você matar Saul. E Davi prefere não fazer justiça com as suas próprias mãos. Só que para chegar a esta decisão, passa pela tempestade. Você percebe que são várias as que a gente passa pela vida. Que os discípulos enfrentaram, então, uma tempestade que se levanta de repente, sem aviso, aquela tempestade que cobre o barco a ponto de acharem que iriam a pique. Então, olhar para todos esses fenômenos e a vida de todas essas pessoas, uma pergunta me assalta: como ficar seguro quando eu passo por uma tempestade? Porque invariavelmente nós passamos por elas, seja uma tempestade de forma literal, ou uma tempestade que seja numa crise, num problema qualquer que a gente passe na vida. Não há ninguém que não tenha passado por uma tempestade na vida, não tenha enfrentado momentos difíceis, onde parece que a natureza se convulsiona e que você se torna tão impotente que você não sabe como resolver aquela crise, aquele problema. Como ficar seguro quando o céu desaba, literalmente? Pedro, escrevendo à igreja, começa a dar sinais e passos que devemos tomar em busca desta segurança no meio da crise e da tempestade. E fica cá um conselho para toda a igreja, mesmo para aqueles que nesse instante tudo lhes vai bem. Mas deixe-me dizer a você, em algum momento
o tempo pode fechar. E a gente precisa saber o que fazer em momentos de crise, em momentos de tempestade. E Pedro começa a dar os passos na direção do abrigo, do refúgio em Deus. E ele diz no versículo 6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, oportuno os exalte. Ou seja, Deus, no tempo oportuno, intervém. Então, como ficar seguro na tempestade? Em primeiro lugar, saber que Deus intervém no processo a qualquer momento, em qualquer instante. Como Deus agora, nesse exato momento, pode intervir. Você crê nisso? Eu creio. Esse tempo oportuno, e por não sabermos o tempo, a instrução de Deus para nós que não sabemos quando é: humilhem-se debaixo de uma poderosa mão, de uma mão que é capaz de intervir, de uma mão que é capaz de realizar e fazer. Meu querido e querida, a mão de Deus é suficientemente poderosa para intervir na sua tempestade, na sua crise e acalmar todo o vento. A voz de Deus é poderosa e o aviso, o conselho de Pedro é: fujam, estejam debaixo desta poderosa mão do Senhor. Então a igreja não sabe o quando, mas sabemos o como. Muitos recursos pessoais são gastos na tentativa de saber o quando. Quando será que Deus vai intervir? Quando Jesus virá? Muitas seitas, inclusive, são criadas, promovendo no coração das pessoas o dia do juízo final. Sabemos pela história de vários grupos religiosos que foram criados na tentativa de adivinhar o dia ou adivinhar o quando. Nós não sabemos o quando. Nós não temos o controle do tempo. Você não sabe quando Deus vai intervir, mas Pedro dá sinais para nós de como nós devemos fazer. Então, já que eu não sei o quando, eu busco saber o como. É me humilhar debaixo desta poderosa mão do Senhor. Reconhecer a mão de Deus sobre nós é suficiente para promover segurança. Esse é o primeiro passo. O segundo passo está lá no versículo 7. Vamos de novo olhar aqui para a palavra de Deus, um texto que a gente leu. E Pedro continua a sua narrativa depois de dizer que Deus vai intervir em tempo oportuno, num tempo que é dele, que está no coração dele. Ele diz, no seu segundo passo: lancem agora sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Eu sei que se agora nós estivéssemos na igreja, eu seria muito tentado a pedir a você que olhasse para o lado, falasse com seu irmão, a sua irmã, que Deus está cuidando dele e dela. Já que a gente não pode fazer isso, ou pelo menos não pessoalmente, deixe-me dizer a você, Deus nunca deixou de cuidar de você. Você sempre esteve na alça de mira de Deus, dos cuidados do Senhor. Contudo, há um problema aqui ao atingir a segurança, ou para nos sentirmos seguros, para ficarmos seguros. Pedro está dizendo, lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Mesmo sabendo que a ansiedade por si é um traço
que me acompanha para a vida inteira e que muito da ansiedade que eu tenho, que você tem, nós herdamos dos nossos pais e avós, isso vem de criação. Mas Pedro diz o seguinte, que toda a nossa ansiedade, ela pode ser movimentada. Lancem, diz Pedro, né? Traz a conotação no original grego para arremessem, joguem para Deus. Por ansiedade, queridos e queridas, muitas decisões e escolhas precipitadas são feitas. Por precipitação, muita gente, por ansiedade, faz tanta coisa errada. Então, quanto maior for a tempestade, também será, ou quase na mesma proporção, maior o medo de sucumbir a ela. E aí surge para nós a tentação de agirmos imediatamente e agirmos logo. Mas a atitude que Deus pede para nós imediata não é tomar e fazer as nossas próprias escolhas e tomar a solução em nossas mãos, é lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Então, como há tempestades que surgem assim de repente, tempestades que surgem onde menos esperamos e quando nós menos esperamos, é bom saber que o nosso coração precisa estar seguro em Deus. Então, muitas tempestades surgem nos casamentos, a tempestade que surge numa vida profissional, na vida sentimental. Quem sabe, seja na sua vida sentimental, um episódio de traição, um episódio de maltrato, de desrespeito. Quem sabe isso acontece também no mundo corporativo, na sua vida profissional, quando você não é respeitado ou respeitada como deveria. A tempestade que chega não somente pelos problemas, mas a tempestade que tem a sua origem dentro daqueles que, por exemplo, se arvoram como senhores do conhecimento, e quanto mais conhecimento tem, de uma forma paradoxal, se sentem mais vaidosos, porque têm mais conhecimento. E aí eu me recordo de uma frase de Platão, que essa frase é conhecida como o paradoxo socrático, mas na verdade ela é atribuída a Platão. Ele diz, parafraseando, claro, né, ele diz, eu só sei que nada sei. Deus sabe de todas as coisas. Então precisamos nos aquietar, porque a tempestade pode surgir onde a gente menos espera, ou ela vem de dentro, promovido por uma mágoa, uma amargura, uma experiência ruim, por uma palavra, ou pela vaidade do coração, ou ela vem de fora para nós. E a ansiedade trabalha no sentido de nos arrancar deste lugar de segurança. E aí Pedro, como se estivesse dizendo aqui, em outras palavras, dizendo à igreja, não permitam isso, peguem essa ansiedade e arremessem essa ansiedade para Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. E no versículo 8, Pedro pede que a igreja dê 2 passos. Ele diz, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele diz, sejam sóbrios e vigilantes. A sobriedade aqui nos remete à moderação. Não devemos nós
viver a nossa vida, enfrentar a tempestade, influenciados por outra coisa que não Cristo. Por isso, precisamos ser sóbrios. E não tem como eu arranjar aqui uma outra comparação para aqueles que são, por exemplo, dependentes do álcool, que tomam as suas decisões e escolhas sempre sob a influência dessa droga. Pedro está dizendo aqui, sejam sóbrios, que vocês, ao serem influenciados, sejam influenciados por Cristo. Ele inclusive fala no capítulo 4, versículo 7, não precisa você abrir, está aqui na outra página, que você pode, sem desfolhear a sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 7, Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Então a sobriedade no coração, ela ordena para nós as nossas prioridades. Ela coloca as prioridades para nós muito bem ordenadas. Então não ajo sobre, eu não posso viver, não preciso viver sob a influência da mágoa ou da amargura, eu não posso viver sob a influência da falta de perdão, porque se eu vivo sob a influência destas coisas ou da mentira, se a minha vida se pauta sobre a influência dessas coisas, a minha relação com Deus não será boa. Por isso Pedro diz, sejam sóbrios, sejam moderados. Percebe o cuidado de Deus conosco? E não apenas sóbrios, mas ele diz, sejam vigilantes. Ou seja, estejam atentos, vigilantes. E ser atento é ser atento aos detalhes. Tenha cuidado, querido e querida, nesta noite, com os detalhes na sua vida. Pequenas palavras importam. Pequenas ações importam. Tenha cuidado na sua vida. Seja sóbrio, mas seja vigilante. Vigie o seu coração, porque às vezes uma pequena palavra, não propriamente pronunciada por si ou por você, mas vinda de fora, como pode machucar? Como pode promover estragos? E a palavra que sai da nossa boca, da mesma forma. Você percebe que o cuidado que temos que ter aqui, Pedro está falando ao povo de Deus, Pedro está falando à igreja, Pedro está falando aqui a pessoas que estão se relacionando o tempo inteiro. Pedro está falando a famílias, como hoje, de alguma maneira, o público é o mesmo, é a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Cristo. Então seja sóbrio, seja vigilante. Sobre o nosso inimigo, ele diz, o inimigo de vocês, o diabo, ele define, ele classifica também, não apenas apontando e definindo, ele está classificando o diabo. Ele diz, o diabo anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E mais uma vez nos reportando aqui aos originais, ao grego, diabo, que significa o caluniador. Ele calunia, ele fala mal de Deus aos homens e ele fala mal dos homens a Deus. Temos esses dois exemplos na palavra do Senhor, seja em Gênesis, que ele diz para Adão que Deus não era muito bem assim, que a palavra de Deus não era assim, como ele achava que era. Mas ele também, no livro de Jó, ao falar de Jó, ele
pressupõem que Jó fosse trair Deus. Então ele fala mal do homem para Deus e fala mal de Deus para o homem. Sobre o diabo, que não merece falarmos tanto assim, mas é necessário que a gente conheça o nosso inimigo, é necessário que a gente saiba e como a gente deve se proteger desse caluniador. E sobre isso eu vou falar no domingo. Pedro dá aqui também Pedro dá para nós os passos que nós devemos tomar para a gente enfrentar essa tempestade. Mas olha, para já, guarda o seu coração. Saiba que Deus vai agir na sua vida no tempo certo, no tempo oportuno. Que Ele pode intervir a qualquer instante. E para já hoje nós precisamos nos humilhar, lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, arremessar para Deus, jogar imediatamente para Deus toda a nossa ansiedade, de sermos sóbrios, vigilantes. 4 passos simples e importantes. Que em nome de Jesus, esta noite e esta semana seja uma semana de aprendizado para você, para todos nós. Que Deus te conceda toda a paz necessária, e que em nome de Jesus você possa se abrigar com toda segurança debaixo da poderosa mão do Senhor.